O Ministério Público ofereceu denúncia contra os 6 acusados no assassinato do professor Fábio Amaral Calegari. O crime foi encomendado. Quase todos os envolvidos já foram ouvidos e um dos responsáveis pela execução confirmou sim ter participado do crime. Deixa eu conversar com o Bittar. Muitas vezes, Bittar, eles negam até o último, sabe? Às vezes tem até gravação, tem exame, tem até o chamado batom na cueca. Não tem nada a ver. Aqui o cara confirmou, E alguns, né? Um deles, Paulo Gomes, confirmou que estava na cena, mas não falou que foi ele que atirou. E o mais engraçado, como você falou, do batom na cueca, é que tem. Porque nesse caso nós temos o Eric, que é um rapaz, é um jovem. Ele é apontado como atirador, aquele que está ali no banco do passageiro e atira várias vezes contra o Fábio Amaral Calegari. E aí o que acontece? Quando ele é ouvido na delegacia, ele fala, não, eu não atirei, eu não fiz isso. Só que a polícia pegou o celular dele, pegou as conversas que ele tinha, ele avisou a esposa dele que ele tinha descarregado a arma contra o professor. Imagina só, Paulo, ele descarregou a arma. Inclusive, ele até se arrependeu disso porque achou que daí o crime ia dar muita visibilidade pro crime, ele ter descarregado a arma, que não era para parecer uma execução. Mas enfim, era uma execução, era planejada, era uma morte encomendada. E agora a gente vai trazer com exclusividade os depoimentos que estão nesse inquérito policial e que agora o Ministério Público ofereceu denúncia contra essas 6 pessoas. A casa caiu para todo mundo que foi preso pelo suposto envolvimento na morte de Fábio Amaral Calegari. O Ministério Público do Paraná já ofereceu a denúncia contra os 6 acusados de planejar, monitorar e assassinar o professor. De acordo com as investigações, Fábio Calegari foi assassinado depois de processar a empresa ARP Motors, pedindo verbas trabalhistas de mais de R$300 mil. A empresa tem as iniciais do dono, Alan Ricardo Pereira, apontado como mandante do crime. A RIC TV Record teve acesso com exclusividade aos interrogatórios dos suspeitos, e um deles foi esclarecedor para a polícia identificar todos os envolvidos no caso. O primeiro, de Alan, quando foi interrogado, ficou em silêncio. O senhor confessa ter praticado esse crime de homicídio na qualidade de mandante? Na orientação é que você fica em silêncio até a gente ter acesso a todos os elementos do inquérito. Em silêncio. Perfeito. Mas repare na imagem. Alan fica na dúvida se admite ser o mandante do crime. E só depois que o advogado dele o orienta, ele diz que vai ficar em silêncio. Logo depois, o próprio advogado pergunta se Alan mandou matar Fábio Calegari. E ele nega. Uma única pergunta, objetiva, sim ou não. Ok. Você mandou matar o Fábio? Não. Mas as investigações da Polícia Civil apontaram que, mesmo negando, Alan foi o verdadeiro mandante do crime. Conseguimos prender os 2 executores, o atirador e o motorista. A investigação evoluiu, nós conseguimos prender aquele que seria o mandante desse crime e também uma colaboradora. Seria uma organização criminosa que teria como exploração de atividade econômica furtos e roubos de veículos, tráfico de drogas e também contratação de serviço de pistolagem para matar terceiros. O segundo, Didier Charles Monteiro, apontado pela polícia como um dos responsáveis por planejar a execução. Diek também ficou em silêncio. Por orientação do advogado, eu quero permanecer em silêncio. Ok. Eric Gustavo Farias Ritter e Genivaldo Ribeiro de Santana foram ouvidos anteriormente, pois foram os primeiros a ser presos. Eles foram os contratados para monitorar a saída de Fábio Calegari de casa e depois o assassinarem. Eric negou ser o atirador. O senhor confessa ter praticado esse homicídio? Não. Não? O senhor tem conhecimento de quem foi que praticou esse homicídio? Também não. Já Genivaldo confessou participação no crime, mas colocou o comparsa como responsável pelos tiros. Quem foi que disparou? O Eric. Eric, então, foi o autor dos disparos de arma de fogo. Nós tivemos acesso também aos dados extraídos do celular de Eric. Ele mantém contato constante com os demais envolvidos e com a própria esposa. Em uma mensagem enviada para ela às 7h30 da manhã, pouco mais de 30 minutos depois do crime, ele confessa o que fez. Na mensagem, Eric chega a dizer que eram para ser disparados 3 tiros, mas que descarregou a arma. Logo depois, ele diz que até errou em atirar mais vezes, pois não era para parecer uma execução. Agora, o depoimento mais importante, o de Isadora Maria Dargel da Silva. O interrogatório durou mais de 1 hora.
Ela é apontada pela polícia como a responsável pela logística dos executores, reservando o hotel e pagando a alimentação de Eric e Genivaldo. Mas na versão dela, foi enganada por Fernandes Nogueira Barros, o outro suspeito de ser um dos mandantes. Os dois tiveram um relacionamento amoroso. Esse é o Fernandes. Esse aqui é o Fernandes. Foi a pessoa com quem a senhora teve relacionamento, foi a pessoa que te pediu dinheiro, foi a pessoa para quem a senhora fez transferência de dinheiro, alegadamente pela senhora, sem saber a motivação. Porque eu tava apaixonada por esse cara. Isadora também deu detalhes de como ficou sabendo que Fernandes, Genivaldo e Eric tiveram envolvimento no assassinato. Eu já falava que tinha feito um serviço. Eu vou deixar bem claro, isso daí eu fiquei sabendo depois. Esse professor deu em cima da mulher de não sei quem, desse MK, desse Jake, e daí ele não gostou, pediu pro Fernandes fazer esse serviço. Aí o Fernandes foi lá e falou pro Genivaldo e pro outro menino fazer o serviço. Uma trama muito bem planejada. E por muito tempo, a motivação do crime tinha sido, de fato, o possível envolvimento de Fábio com a mulher de Jake. Mas isso caiu por terra depois. Foi uma foto que Jake mandou para Eric no dia do crime que chamou a atenção da polícia. A foto era de Fábio, mas o contato salvo era de Fábio Financeiro ARP. Para a investigação, isso é um forte indício de que o assassinato não foi por motivação passional. De acordo com a polícia, Fábio Calegari foi durante alguns anos uma espécie de contador das empresas de carros do Alan. Só que além da preocupação com o processo trabalhista, Alan estava preocupado também com a possibilidade de que Fábio abrisse a boca. Ou seja, contasse algumas irregularidades que aconteciam dentro das empresas. E por conta disso, segundo a polícia, ele foi assassinado. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o planejamento do crime aconteceu muito antes do dia do assassinato. Conforme o documento do MP, a execução foi planejada ainda em 2023. Isso porque é a partir disso que a polícia tem conhecimento de contatos entre Alan Ricardo Pereira e Jake Charles Monteiro. O primeiro contato que ele tem com esse processo é sendo preso. Mas eu tenho certeza que essa prisão, com certeza, ela vai cair por terra. Quase todos os envolvidos foram presos durante as investigações, mas Isadora foi colocada em liberdade e Fernandes é considerado foragido. A própria Isadora acredita que ele fugiu para outro país. E você sabe onde ele pode ser encontrado agora? Que eu saiba, no Paraguai, ele tá no Paraguai. Paulo Gomes, e um detalhe que chega agora aqui para nossa equipe do Cidade Alerta. O nome do Fernandes está sendo incluído também na lista vermelha da Interpol, aquela colaboração de 190 países que por onde ele passar, ele pode ser detido por uma autoridade policial e pode ser extraditado aqui para o Brasil. Ou seja, nós podemos ter aí futuramente mais novidades agora sobre esse caso com a prisão do Fernandes. Porque se ele estiver ou no Paraguai ou na Bolívia, que também foi uma informação que nós recebemos, ele pode ser extraditado para o Brasil caso alguma autoridade internacional, né, de forças de segurança de outros países o localize. 190 países que ele não pode pisar, senão ele vai ser preso. E sendo preso, ele vem para Curitiba para responder por esse crime, Paulo. Tomara que seja pego, né, Bitar? Tomara.